Fala pessoal, saudações, mais um vídeo aqui, iniciando para a gente explicar o conteúdo referente à disciplina 7, tá bem? Então, a disciplina 7, ela fala justamente sobre os fundamentos do trabalho, né, do agente comunitário de saúde. Alguns colegas têm me sugerido durante alguns vídeos aqui no nosso canal no YouTube, nossos vídeos aqui no nosso canal tem como objetivo a gente interagir referente aos conteúdos de cada disciplina, né? Eu sempre faço um resumo para explicar no que está sendo discutido em cada disciplina. Algumas pessoas têm sugerido que eu fizesse um vídeo um pouco mais curto, mas a gente, pelo fato de resumir, a gente já perde muito. E se eu deixar mais curto, a gente vai perder mais ainda com relação ao conteúdo e, consequentemente, a aprendizagem. Então, o que foi que eu decidi a partir desse vídeo? A partir desse vídeo, eu decidi fragmentar. De que forma? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar um exemplo. Nessa disciplina 7, o que a gente vai estudar nessa disciplina 7? A gente vai estudar a origem, o histórico e a evolução do trabalho do agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias. Primeiro ponto. Segundo ponto é o perfil do ACS e o ACE. Terceiro ponto é a organização do ACS e ACE como atores centrais para promoção, prevenção, educação e comunicação em saúde. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, perdão. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, na disciplina 7, o que vamos aprender? Primeiro ponto, origem, história e evolução do agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. Esse é o primeiro ponto. O segundo, perfil do agente de saúde e agente de endemias. O terceiro, organização e desenvolvimento do trabalho do ACS e ACE nos territórios. E, por fim, o 4, o papel do ACS e ACE como atores centrais para promoção, prevenção, educação e comunicação em saúde. Então, o que eu resolvi fazer a partir dessa disciplina? Como teremos 15 dias para a disciplina 7 e 8, nessa disciplina, esses 4 tópicos que eu acabei de citar, eu vou fazendo mapa conceituais de acordo com cada tópico, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Não tem como resumir demais, pessoal, senão a gente vai ter muita deficiência de conteúdo e, consequentemente, aprendizagem. Tá certo? Então, eu repito mais uma vez, não deixe de acessar o ambiente virtual da aprendizagem, porque lá que é a nossa sala de aula, né, devemos assistir os vídeos, as videoaulas, vídeo interativo e ler todo o material complementar. Tudo bem? Então, compartilhando aqui a tela com vocês, hoje vamos falar sobre a história, né? A história, a origem e a evolução do trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de endemias. Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem como é que eu faço, como é que eu construo o mapa conceitual. Eu vou colocar aqui essa parte de cima só para vocês visualizarem. Mas volto já. Aqui onde eu estou passando a setinha do mouse, aqui é o nome da disciplina, Fundamentos do Trabalho do Agente de Saúde, né? Ela é dividida em 4 partes. Quais partes? O perfil do ACS e ACE, o papel do ACS e ACE como atores centrais na promoção, prevenção, educação e comunicação em saúde, organização e desenvolvimento do trabalho do ACS e ACE nos territórios, e por fim, a outra parte é a origem, história e evolução do ACS e do ACE, no que diz respeito ao seu trabalho. Hoje esse vídeo vai especificar somente nesse tópico aqui, origem, histórico e evolução do trabalho do ACS e ACE, tá certo, pessoal? Eu vou começar a falar sobre a origem e a história do trabalho do ACE. Por quê? Porque eu acredito, na minha concepção, eu acredito que nós, a ACS também, a gente tem uma relação muito grande e estreita com os ACE. E eu acredito que hoje, com as novas leis que alteraram as anteriores,
reformulando as nossas atribuições. Eu acredito que nossa origem não pode ser desprezada. Nós, quem? Nós, agente comunitário de saúde. A gente não pode desprezar a da nossa origem no que diz respeito ao agente de combate a endemias. Por quê? Aí vocês vão ver agora, tá certo? Como referência, fonte de referência para essa aula, como sempre, a gente utiliza o projeto Saúde com a Gente. Então você que está usando celular, deixa o telefone na horizontal para melhor visualizar. Compartilhar a tela com vocês. E aqui diz o seguinte: sobre a origem, história e evolução do trabalho do agente de saúde de endemias, vou começar pela origem do ACE, certo? Então, o ACE, a origem, ela foi fundamentada sobre as ações de enfrentamento de endemias, como a febre amarela, a malária, a doença de Chagas e a esquistossomose, certo? Então, toda a origem fundamentada começou com o enfrentamento dessas ações aqui, voltada para essas doenças, né? Foi por onde tudo iniciou, né? O papel, o trabalho do que a gente conhece hoje como agente de combate a endemias, certo? Agora iniciou-se, compartilhando aqui a tela, iniciou-se por volta de 1903, olha a data, pessoal, olha a data, por volta de 1903, né, com Oswaldo Cruz, né, quando ele assumiu o cargo de diretor-geral de saúde pública, certo? Adotou, na época, né, foi adotado o modelo de controle baseado na forma de organização militar, certo, pessoal? Então, como podemos ver, né, nessa época aí, quando Oswaldo Cruz, por volta de 1903, ele assumiu o cargo de diretor de saúde geral, de saúde pública. O modelo baseado na forma de organização foi o modelo militar, né, onde tudo isso aqui iniciou-se com enfrentamento voltado para a febre amarela, a malária, a doença de Chagas e a esquistossomose, tá certo? Continuando, pessoal, aqui a leitura, compartilhando a tela com vocês, sempre a leitura desses mapas conceituais, eu faço a leitura e vou construindo ele para que qualquer um possa aproveitar desses materiais, que o mais breve possível a gente está organizando para deixar disponível para vocês. A leitura dele você pode dar em sentido horário, para não perder o sentido dos estudos, certo? Então o ACS, né, o trabalho, a história, a origem do ACE, a gente fala já de ACS, o ACE, esse trabalho ele era feito em Rio de Janeiro, né? Quem fazia esse trabalho era o controle, esse trabalho era voltado ao controle do vetor da febre amarela, e quem fazia, pessoal, era a Polícia Sanitária Brasileira. Veja só, né? Foram os primeiros profissionais, os primeiros agentes a desenvolver esse trabalho, né? Desde a origem, desde a história, conforme as literaturas que estamos utilizando do Projeto Saúde com a Gente, quem desenvolvia esse trabalho era a Polícia Sanitária, como vocês podem ver aqui no material, né? Constituída, a Polícia Sanitária era constituída por quem? Ela era constituída por grupo de agentes sanitários chamado de Brigada de Mata-Mosquito, né? Eu nem vou voltar a essa época aqui, mas quando eu morava eu morei na Fazenda Sapel, que hoje é o Sem-Terra ali, próximo da usina Guaxuma, até os 7, 8 anos, eu ouvia muito o pessoal chamar, né, os agentes de mata-mosquito, e até por volta ainda de meados dos anos 2000. E esses agentes, pessoal, esses agentes também eles foram formados, jovens recrutados, que realizando trabalho focado sobretudo na limpeza de caixa d'água, depósito e calhas, tá certo? Como vocês podem ver, eu elaboro um mapa conceitual de fácil compreensão e entendimento para que todo mundo possa compreender durante a leitura. E lembrando que o material, né, que o projeto de Saúde com a Gente deixa disponível no AVA, um material de fácil comunicação, uma didática excelente e, sobretudo, a metodologia, né, utilizada. Então, o ACE, em 1956 foi criado
o Departamento Nacional de Endemias Rurais, olha, viu? Então, em que ano foi criado? Olha, em 1956. E qual era o objetivo dele? Ó, enfrentar, né, a febre amarela, da malária, entre outras endemias. Já, pessoal, já em 1970 foi criado a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, né? Como ela foi criada? Ela foi criada, né, pela fusão do Departamento Nacional de Endemias Rurais, objetivando campanhas voltadas para erradicação da malária e a campanha de erradicação da varíola. Né? Como você pode ver, né, hoje, né, com a erradicação da malária, da varíola, o quanto outros agentes, outros profissionais, outros órgãos têm lutado bastante para que hoje pudéssemos ter o resultado que temos hoje no que diz respeito a essas doenças. Agora, já em 1990, foi criado a Fundação Nacional de Saúde, Fundação Nacional de Saúde, né? Que representada em 1999, FUNASA, como FUNASA, né? Que incorporou-se às funções da SUCAM. Tá vendo? A FUNASA ela foi criada no cenário de transformações, tanto como transformações sociais, econômicas e políticas. Né? A FUNASA, né, ela incorporou as funções da SUCAM e assumindo as ações de controle das endemias e de saneamento público domiciliar do país. E continuando aqui sobre a história, né, a origem e a evolução do trabalho do ACE. No início, pessoal, essas ações de controle às endemias eram focadas no âmbito nacional, né? Ou seja, pessoal, ó, todo o trabalho voltado às ações de controle de endemias era focado no âmbito nacional. Eu entendi que o município e os estados não tinham responsabilidade, né? Jogava toda essa responsabilidade no âmbito nacional, certo? E caracterizou esse período como desenvolvimento de ações pontuais, setoriais e desarticuladas. Conhecido os agentes, né? Nessa época, os agentes, hoje conhecemos como agente de combate à endemia, né? Nessa época, pessoal, os agentes de combate à endemia eram conhecidos como guarda de malária, os guardas da dengue e os guardas da esquistossomose, certo? E compartilhando a tela aqui para vocês acompanharem comigo. Implementação, né, ainda de acordo com a história e a origem, com a implementação do Sistema Único de Saúde e do processo de descentralização, como percebemos nas aulas anteriores, a diretriz de descentralização é uma das diretrizes do SUS, que na verdade ela dá corpo, né? Dá corpo aos princípios do SUS. Ela dá corpo, concretiza o que diz toda a filosofia e teoria do SUS, né, em seus princípios. Então, veja só, com a implementação do SUS e com o processo de descentralização, o que foi que houve? Houve, eu digo sempre, a diretriz de descentralização, ela transfere responsabilidade. Ela transfere responsabilidade de acordo com seus territórios, municípios e estado, tá certo? Com essa implementação e com o processo de descentralizar, passou a ser responsabilidade, tanto do estado, do município e do Distrito Federal, certo? E não só voltado essa ação no âmbito nacional, como era antes. E em 1994, a organização, o SUS, entre Estado, município e Distrito Federal, coube a execução do controle das endemias em todo o território nacional, cedendo à FUNASA
nesse período, ao Estado e aos municípios, 26 mil agentes, né, que lutavam contra ações voltadas no que acabamos de ver. Em meio ao processo de descentralização e reordenamento, o que foi que houve? Infelizmente, vários companheiros e companheiras foram demitidos em meio ao processo. Tá certo, pessoal? Foram demitidos, né? Só que, graças a Deus, mais tarde, vai ser, mais a pouco vocês vão ver o que foi que houve. Aí, já em 2006, pessoal, em 2006, a medida provisória, né, presidencial, ela estabeleceu que os trabalhadores reintegrado fosse regido pela consolidação das leis trabalhistas. Que trabalhadores foram esses? Esse aqui que a gente acabou de ver. Ó, 26 mil agentes de combate a epidemias foram demitidos. Certo? Em meio ao processo de descentralização e reordenamento. Mas graças a Deus que com a medida provisória, esses trabalhadores foram ingressados, né, reintegrados, ou melhor dizendo, conforme a Lei Federal 9.962, de 22 de fevereiro de 2000. Né? Nesse mesmo ano, pessoal, o que foi que houve? A Lei Federal 11.350, que eu digo sempre que esse aqui é o nosso regime de trabalho, nosso regime jurídico, nós, agentes de saúde, nós, agentes de combate à epidemia, essa lei federal, ela ficou definido como o trabalho dos agentes deve ser dado, exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Certo? Olha que coisa boa. Proibindo e impedindo com que a contratação temporária ou terceirizada de ACS e ACE fosse realizada. Certo? Eu ainda hoje não entendo como é que se dá muitos políticos, por cabides, né, políticos e com fins eleitorais, indicar o agente de comunidade de saúde ou agente de combate a endemias, contradizendo o que diz toda a lei, né? Saiu aqui, pessoal. Saiu aqui, deixa eu organizar aqui. Eu toquei aqui numa tecla e acabou aqui, saindo de onde eu estava. Pronto, deixa eu voltar aqui. Novamente. Assim mesmo, né? Pronto. Aí veja só aqui, ó. Voltar aqui para a gente acompanhar. Então, o que foi que houve com a Lei 11.350, né? Que é o nosso regime de trabalho jurídico dos agentes de saúde e agentes de mesa? Ele proibiu a contratação temporária e terceirizada, exceto em casos de emergências em saúde, né? Como surto e epidemias, contratando por meio de seleção pública. Tá vendo, pessoal? Até em caso de epidemia ou surto emergenciais, a contratação não deve ser por indicação política, né? Se ligue, político, a gente está de olho. Até por esse meio tem que haver um processo seletivo de seleção pública. A gente tem que fiscalizar. A melhor e maior fiscalização, pessoal, da gente que nós, profissionais de saúde, né? E incentivar e mobilizar a população para que as mesmas façam parte do meio, certo? Compartilhando aqui a tela, já em 2014, a Lei Federal 11.350, que é a nossa, ela altera a Lei 12.994, né? Que essa lei institui sobre o piso dos agentes nacional e as suas diretrizes, no que diz respeito ao plano de cargo dos agentes de combate a epidemias, como também do agente de saúde, né? Porque aqui a gente está falando um pouquinho sobre, especificando sobre história, contexto e toda a origem e forma de trabalho do ACE. Agora, pessoal, ó, em 2018... Eita, meu Deus. Vou ter que voltar aqui. Deixa eu dar uma pausinha aqui e retorno já. Voltando aqui, pessoal, que eu acabei sem querer tocando em uma tecla e saiu do contexto da aula. Então, veja só aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo ok, a gravação, tudo ok. Eu estou evitando, né? Eu estou gravando o vídeo para evitando com que eu edite tanto, porque eu não tenho tempo para isso. Então, retornando, compartilhar a leitura. Em 2018 foi publicada, né? Foi publicada uma lei federal, compartilhando a tela, uma lei federal, número 13.595. Essa lei altera a lei 11.350,
e essa lei que reformula as atribuições da jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional e os cursos de formação técnica continuada e a indenização de transporte dos profissionais de agente de combate a endemias e os agentes de saúde. E graças a essa lei, hoje estamos fazendo o nosso curso técnico em ACS e ACE. Tá certo, pessoal? E já, né, o ACE, antigamente, né, e ainda hoje, ou melhor, antigamente não, ainda hoje o ACE, em alguns estados e alguns municípios, ele é chamado como agente de vigilância ambiental, agente de saúde ambiental, agente de controle de endemias, entre outros. Então, a nomenclatura vai mudando de acordo com o estado, tá certo, pessoal? Falamos sobre a origem, história e evolução do trabalho do ACE, agora a gente vai para o agente de saúde, né? Então, como iniciou e onde iniciou? Toda a origem e história do agente comunitário de saúde. Ela iniciou aqui, pessoal, iniciou por volta de 1987, 1987, aqui já dá para você ver a diferença gigantesca de quando iniciou toda a história do trabalho do agente de endemias, comparando com o agente de saúde, né? Olha, aqui, tudo começou aqui, né, em 1903, mas antes disso, os agentes de endemias. Então, vamos ver aqui. Em 1987, né, os agentes de saúde iniciou por conta de uma seca que houve, né, no estado do Ceará, onde 6.113 pessoas foram contratadas. E em 112 municípios do sertão para trabalhar como agente de saúde, certo? Como eu disse, pessoal, vamos fazer a leitura no sentido horário para facilitar. Olha, dessas 6.113 pessoas, 95% eram mulheres. 95% eram mulheres. Né? Essas pessoas trabalhavam de 6 a 12 meses, certo? Era o período de trabalhos que ela tinha. E o treinamento foi somente durante 15 dias. 15 dias. Mas como foi esse treinamento? Esse treinamento ele foi baseado somente no que diz respeito à alimentação materna, reidratação oral e vacinação, certo? Referente ao programa de agente de saúde, né, que era conhecido como PAS, ele foi criado pelo decreto, né, estadual, né, do Ceará, decreto número 19.945, e era uma política de governo do Estado, né? Desculpa aqui foi o alarme. Era uma política de governo do Estado do Ceará, certo? Em razão, pessoal, em razão, esse PAS aqui, em razão do sucesso, né, o resultado foi muito bom, que o Ministério da Saúde instituiu em 91 o programa de agente comunitário de saúde, que era conhecido como PACS, né? Em aula anterior, em disciplina anteriores, a gente viu o que é o PACS e como ele surgiu. Então, o PACS surgiu por conta do resultado do sucesso que foi o PAS no estado do Ceará, né, que foi criado por conta de uma seca lá, e foi contratado 6.113 ACS. Então, como eu disse, foi iniciado a implantação pelos estados do Nordeste, nos quais foram priorizadas as ações da área materno-infantil. É muito linda, pessoal, a história do agente comunitário de saúde e do agente de endemias. Lá, ainda no Ceará, os agentes de comunitário de saúde, né, a característica, né, dela foi que a profissão de agente comunitário de saúde, pela prevenção, ainda é. É muito caracterizada hoje o trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de endemias pela prevenção de doenças e promoção, certo? Mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, definidas em conformidade com as diretrizes do SUS, né? Lembrando, diretriz dá corpo, né? Ela dá corpo aos princípios do SUS, né? Ela diz como é que deve fazer as ações e sob a supervisão do gestor local. Tá certo, pessoal? Ainda, pessoal, ainda posteriormente à Lei 11.350, lembre que falar de Lei 11.350 é falar do regime jurídico e de trabalho do agente de saúde e agente de endemias. Essa lei estabeleceu exercício, né, da atividade do agente comunitário de saúde e do endemias também. E já, pessoal, saiu de novo, só um momento. Retornando, essa lei, né, que estabeleceu os exercícios dos ACS e ACE, ela reformulou a atuação exclusivamente no âmbito do SUS, né?
E o que a gente não pode esquecer, o que a gente não pode esquecer, pessoal, é que a Política Nacional de Atenção Básica, que foi vista também na disciplina anterior, que a gente chama de PNAB, ela dispõe sobre o processo, né, da implementação das equipes de saúde da família, trabalhando as atribuições de cada profissional, né, incluindo o ACS e o ACE. Objetivando o quê? Qual é o objetivo da PNAB? Estabelecer diretrizes operacionais. Por isso que eu digo, quem tem que dizer, pessoal, eu falo sempre, quem tem que dizer como é que funciona a atenção básica, não é o coordenador da atenção básica que tem que dizer do ponto de vista dele, da opinião dele, não é o gestor de saúde, não é o prefeito, certo? Se eles falarem como deve acontecer o processo de trabalho da atenção básica, ele tem que falar como base, tendo como base, né, as diretrizes operacionais que estão na PNAB, né, que objetiva, né, tomando em conta dos princípios propostos pelo Pacto da Vida em defesa do SUS e da gestão e expansão nacional das equipes de saúde da família, como estratégia prioritária para a expansão e consolidação da política. Tá vendo aí, pessoal? É muito bom estudar, né? Muito bom buscar, ler informações para que a gente possa construir conhecimento. Só constrói conhecimento quem busca informação. Só busca informação quem lê. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, vou dividir a disciplina em blocos para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Compartilha, comente nossos vídeos. E até a próxima. Valeu, um forte abraço.